pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vou colocar aqui o nosso tema, comunicação positiva. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, doutora Anne. Seja muito bem-vinda. Um minutinho antes aqui para a gente conversar um pouquinho, dar as boas-vindas para vocês e já eu chamo a doutora Thaisa. Seja bem-vinda. Oi, Raquel, seja bem-vinda. Gleice. Muito legal ter vocês aqui em mais um bate-papo com KR. Nayane, seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Encerrando aqui o mês, nosso segundo bate-papo desse mês. Espero que vocês realmente apreciem, aprendam. Tem algumas surpresas aí, a doutora Thaisa está divulgando. Então, eu, se fosse vocês, ficava até o final. Tem coisa boa no final. Josi, seja bem-vinda. Muito obrigada. Minha fotógrafa favorita, Eliane, é um prazer tê-la aqui. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, vão entrando, como sempre. O Bate-Papo com KR é a casa de vocês, né? Estão sempre muito à vontade. Espero que vocês gostem e aproveitem muito essa noite de tanto conhecimento. A doutora Thaisa é fantástica, sou super fã dela. Na verdade, todos os meus convidados aqui do Bate-Papo, eu sou super fã, né, gente? Então, vocês têm sempre que agradecer aí o tanto de conhecimento e aprendizado em cada uma dessas lives que a gente realiza, né? Controller Jur, seja bem-vinda. Kleberson, vamos ver. Um minutinho. Alguns segundos, vão entrando. Pega esse aviãozinho aqui, gente, ó. Encaminha para todos os amigos, vamos falar de comunicação positiva em várias áreas, vamos falar nas audiências, na nossa relação pessoal, na nossa gestão, e vamos falar bastante aqui. Então, encaminhe esse aviãozinho aqui para todo mundo que precisa aprender um pouquinho mais aí. Não esqueçam dos coraçõezinhos, tá? Live inteira com os coraçõezinhos, pra gente avisar o Instagram que tá tudo bem, que a gente tá gostando da live e tudo mais, né? E a caixinha de perguntas tá aqui, ó, esse pontinho de interrogação. Quiserem fazer pergunta para a doutora Thaisa, fiquem à vontade, façam ali. E assim que a gente tiver disponibilidade, ela responde. Até o final da live ela responde. Gleice, que legal, Nelson Williams, Mato Grosso do Sul. Que joia. Eu vou chamar aqui a doutora Thaisa então, porque agora é pontualmente 8 horas. E vamos começar nosso super bate-papo de hoje. Gabriele, seja bem-vinda. Pablo, seja bem-vindo. Boa noite, doutora Thaisa. Tudo bem com você? Tudo ótimo, agora tá melhor ainda. Que honra, prazer que imenso. Um prazer imenso tê-la aqui no meu bate-papo. Eu espero que você se sinta à vontade. A gente faz isso 2 vezes por mês. As pessoas já estão super acostumadas aqui. É muito descontraído, eles interagem. A gente vai aproveitar bastante. Tenho certeza que a gente vai aprender muito contigo hoje. Então, eu queria agradecer, primeiramente, então, o aceite no convite, a antecipação. Já faz um tempo que a gente marcou. Como todos os meus, a gente antecipa bastante, está tudo organizadinho. Então, muito obrigada de novo por ter aceito o convite. Seja bem-vinda. Que bom, muito obrigada também. Eu quero agradecer a presença de todos, né? 21 horas, realmente é um público diferenciado. Eu sei que aqui a gente tem muita qualidade. A Karen, ela faz esse trabalho que auxilia muito a classe jurídica e auxilia muito em diversos aspectos, né? No desenvolvimento pessoal, profissional, e eu sou super fã. E também sou fã de vocês que acompanham ela. Então, a gente está aqui num bate-papo realmente qualificado e eu quero trazer um enfoque muito prático e trazer uma leveza para a sua noite também, porque começamos a segunda-feira e normalmente a segunda-feira não é tão leve, né? Porque muita gente passou uma semana mais tranquilo, aí segunda-feira já quer tirar o atraso. Então, assim, normalmente a segunda não é tão leve.
E aí eu quero Legal. trazer essa ludicidade para vocês. Então, eu vou apresentar agora, Thaisa. Geralmente eu faço a introdução, apesar de eu já ter divulgado, né, o teu currículo em todos os momentos, mas eu queria falar aqui rapidinho, porque tem pessoas que vêm na live, mas sem ter olhado o perfil, sem ter olhado os stories. Então, a Thaisa tem uma colinha aqui, tá? Por isso que eu tô dando uma olhadinha aqui. A Thaisa é advogada de formação, óbvio, especialista em gestão jurídica, inteligência emocional e comunicação positiva e atua na área de gestão de pessoas e qualidade há mais de 10 anos. Então, estamos falando com alguém que entende disso, né, gente? Coaching jurídica, membro da comissão de coaching da seccional de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco. Falta só participar da nossa agora, Thaís. Tem aqui em Manaus agora. Ela é professora da Escola Superior de Advocacia da Bahia e do Instituto Brasileiro de Direito e autora de 6 livros. Se vocês colocarem lá no Google Thaisa Vitória Livros, vão aparecer. Tem alguns aqui: Comunicação Positiva, Advocacia Humanizada, PNL, Coaching para Advogados e tudo mais. Então, essa é a qualificação da minha super convidada. Tenho certeza que ela tem muita coisa para nos acrescentar. Uma pena, Thaís, que é só 1 hora, porque a gente tem que correr aqui, senão a gente não consegue terminar e a gente tem que fazer uma parte 2 ou 3. Então, vamos começar hoje o nosso bate-papo aqui, falando da importância dessa comunicação positiva num diálogo interno, na nossa linguagem, para começar eles interagirem e entenderem o que é essa comunicação. E depois, como você muito bem mencionou nos stories, vamos falar das audiências, vamos falar da gestão de modo geral, na liderança e tudo mais. Então, vamos começar com uma explanação sobre a comunicação de modo geral. Passa aí para nós, fica à vontade. Então, assim, pessoal, inicialmente eu quero convidá-los a abrir a mente para o seguinte sentido. Muita gente confunde comunicação positiva com a eleição de determinado tom de voz e determinadas palavras, né? Como se aquela pessoa que é positiva não pudesse perder a cabeça, não pudesse falar um palavrão, não pudesse, né, se estressar. Então, vamos começar a tirar esse mito, porque isso não é a comunicação positiva. Eu quero que você imagine o seguinte: eu acredito que você já tenha brincado de quebra-cabeça. Eu acredito, né? Imagina aí um quebra-cabeça de 1000 peças. Acredito que todo mundo, se você não brincou de quebra-cabeça, volta para a infância, que a gente está precisando voltar para essa fase. Então, diz aí nos comentários se você gosta de quebra-cabeça, se você já brincou de quebra-cabeça, diz sim, porque se você disser não, aí eu vou ficar tocada, viu? Eu acho que todo mundo aqui já brincou com quebra-cabeça. Gosta de quebra-cabeça. Então. Ó, o Adonai já fez assim, ó. Eles vão dando joinhas que já fizeram aí para você poder enxergar. Então, o que acontece, pessoal? A comunicação positiva é como a junção dessas peças de quebra-cabeça. A gente, para formar um quebra-cabeça, a gente precisa de peças diferentes que formam uma imagem. Essa imagem é a função da comunicação com um objetivo comum, que é a conexão entre as pessoas. Mas essa conexão, ela vem de peças diferentes. Então, a comunicação positiva é essa escolha de juntar peças diferentes para formar um desenho unificado. E isso respeita a especificidade de cada peça, de cada pessoa. Então, a gente já quebra um pouco aquele mito de que a comunicação elege um padrão específico. Agora, dentro da comunicação positiva, a gente tem algumas ferramentas que facilitam essa conexão. A CNV, não sei se todos já ouviram falar, mas a comunicação não violenta, que foi cunhada, né, idealizada pelo Marshall Rosenberg, tem também essa intenção de estabelecer essa conexão de uma forma genuína, autêntica e verdadeira. Entenda-se como positivo aquilo que é verdadeiro, o que você realmente quer dizer. Por quê? Pior de tudo na vida é a gente ficar engolindo o sapo, porque a gente não sabe comunicar o que realmente quer e o que realmente sente, sem perder a amizade, ou sem magoar o outro, ou sem causar melindres,
ou de repente a gente já engoliu tanto sal que a gente cospe fogo. Então, né? Não é, cara? Quem aí já não engoliu sal nessa quarentena? Quem aí já não cuspiu fogo nessa quarentena, né? Então, vocês vão colocando Momento aí. propício para isso, né, Thaís? Esse momento é propício para cuspir É, fogo. vamos desabafar, entendeu? O caminho é esse aqui. Aqui é um espaço seguro para você colocar tudo na mesa. Então, a gente começa a perceber que essa comunicação positiva aqui tem uma estrutura que eu vou mostrar para vocês de qual é. Essa estrutura muito se aproxima com a nossa petição inicial. Então, para vocês vai ser algo muito tranquilo de entender. Então, essa estrutura, ela nos facilita uma formatação que proporciona essa conexão, essa comunicação sem ruídos ou com poucos ruídos, para formar esse quebra-cabeça. E eu vou trazer a comunicação não violenta para a gente trabalhar isso aqui já na prática. Eu quero que você fique bem atento e bem atenta, porque eu vou começar a prática do primeiro passo da observação, trazendo uma imagem aqui muito polêmica, e eu quero saber qual é a opinião de vocês sobre ela, tá? Então é o seguinte, pensa na petição inicial. Pensa na petição inicial. Primeiro, a gente não tem lá a qualificação das partes. A gente tem a qualificação das partes, a gente tem a indicação dos fatos, né? A qualificação das partes, a indicação dos fatos. Pronto. Na comunicação não violenta, esse seria o primeiro passo, seriam as observações. Então, toda a interação humana passa por esses 4 passos, que são as observações, os sentimentos, as necessidades e os pedidos. Trazendo isso para o mundo jurídico, no primeiro aspecto, a gente tem a qualificação e a indicação dos fatos. Aqui na necessidade, deixa eu trazer minha colinha, a gente tem, nas necessidades, nos sentimentos, a gente tem os impactos gerados por esses fatos, né? Os impactos emocionais, os impactos, as perdas materiais, os impactos gerados pelos fatos, né? Para aquela pessoa, para aqueles indivíduos envolvidos naquela questão. E aí a gente tem os sentimentos, né? Comparativamente com a CNV, os sentimentos. Aí no terceiro aspecto a gente tem o quê? O mérito, né? A gente traz quais são as necessidades que estão sendo negligenciadas naquele caso, o que aquelas pessoas estão buscando e precisando. Então, essa parte da CNV são as necessidades, e dentro de uma petição a gente tem toda a consubstanciação, que é a doutrina, a jurisprudência e tudo mais que a gente já conhece. E finalizando essa beleza, a gente tem os pedidos. E a gente sabe que pedidos mal feitos são quase que inexistentes, né? Quem sabe fazer pedido consegue, que é aquele que não chora, não mama, e quem sabe fazer pedido realmente tem a atenção do juiz, vamos dizer assim. Então, isso é para que vocês comecem a entender que uma petição perfeita, ela considera esses passos com muita qualidade e muito cuidado. Se a gente traz isso para a nossa vida, se a gente traz isso para uma audiência, se a gente traz isso para uma gestão de equipe, um relacionamento familiar, conjugal, amizade, seja o que for, é a mesma estrutura. E agora, cara, agora vai começar a ficar divertido, porque a gente vai começar a praticar. E Você eu fala sempre aí que eles têm que interagir, né, Thaísa? Tem que interagir, porque no final tem surpresinha. Isso, vocês têm que interagir, gente. É sério. Olha a oportunidade que vocês estão tendo aqui de virar chaves. Então, a gente vai começar a praticar o primeiro passo da CNV. Eu vou mostrar aqui, eu espero que vocês consigam enxergar uma imagem e eu quero que vocês me digam o que ela significa, tá? Vou colocar, cara. O que ela significa? Tá, eu acho que deu para ver. É um homem, uma mulher aqui em cima, uma bebida, é? Ah, eu acho que dá para ver. Eu acho que dá. Todo mundo já viu? Faz joinha aí, vocês estão enxergando direitinho.
Nem todo mundo enxerga como eu, né? Eu vou desativar o comentário por um segundo, tá? Só para eles enxergarem. Aí. Ah, tá. Agora que eu vi outra parte. O que isso significa para você? Hum, eu não sei o que significa. Eu preciso aprender ainda. Tem que mostrar A essa imagem no pergunta, final da nossa aula, Thaís. Você não tem que mostrar no a, começo da aula. a pergunta é: o que estão observando nessa imagem? Né? Parece um casal de namorados, parece que a namorada tá meio. Olha a cara dela, A tá um cara pouco dela não assim. tá de feliz, não, de que tá vendo aquilo, né? Não tá muito certo esse negócio. A cara dela não tá muito feliz. O homem está beijando outra mulher, Surpresa. falta Ó, de o homem tá beijando respeito. essa Ah, mulher, vai falta de falando. respeito, vai apanhar em casa. Falta de respeito tá gritante aí, né? Então, se a gente for observar, né, que é o primeiro passo da CNV, nas observações, a gente tem o que parece ser uma mulher nas costas do que parece ser um homem, beijando o que parece ser outra mulher. Bom, a expressão do rosto dela parece que não está muito contente. Ó, o Luciano fala, um casal de namorados, um rapaz. Já tá falando que tá carregando é a sogra. Luciano é muito Ó, criativo. então, é dramático, né? Para a maioria das pessoas é dramático. O que que acontece, pessoal? O primeiro passo da comunicação não violenta, que é parte integrante da comunicação positiva, nos indica que a gente precisa observar sem julgamentos. E aqui eu vou quebrar o primeiro mito que a humanidade defende, incluindo eu, de que não temos preconceito. Às vezes, quando a gente está diante de uma situação, né, por exemplo, de uma rejeição social, de uma minoria que está sendo defendida, a pessoa fala: não, mas eu não tenho preconceito. Inclusive, eu acho isso uma coisa muito boa. Inclusive, eu acho que essa pessoa é muito legal. Não, inclusive, eu dou o maior apoio. Eu tenho uma prima assim, um primo assado. Isso é preconceito. Preconceito é eu tenho um conceito prévio a respeito daquele objeto que eu estou observando. Então, qual é a diferença entre um preconceito positivo e um preconceito negativo? É a intenção que eu tenho a respeito da minha avaliação. Então, se eu observo aquela pessoa, aquela forma física, essa imagem aqui, essa imagem, você pode ter pessoas que falam, nossa, é uma falta de respeito, isso é uma vergonha. Como tem uma pessoa que possa falar, nossa, ele é um garanhão. Como tem uma mulher que fala, nossa, isso é poliamor. Então, o julgamento o adjetivo que a pessoa, que o observador coloca, ele vai separar o observador daquela situação, ou vai separar, eu vou rejeitar aquela situação, ou eu vou me conectar a essa situação. Isso se aplica a tudo na vida. Por quê? Primeiro, a gente precisa reconhecer que a gente avalia o tempo inteiro. Mas, por que a gente avalia? Porque a gente só consegue mensurar se é grande, se é pequeno, se é bom, se é ruim, que textura é, que Avaliando. cor tem, se a gente avalia, se a gente tem um filtro pré-concebido para avaliar. Ok, mas o que eu faço com essa avaliação? O que eu faço com essa avaliação traz a minha intenção de me conectar ou me separar daquela pessoa. Ok, eu estou numa audiência, por exemplo. Estou observando a outra parte. De que forma eu observo a outra parte? É um opositor ou é alguém que é um componente daquela causa, daquela situação? Aquilo é sistêmico ou aquilo é pontual? Como é que eu observo aquele magistrado? Como é que eu observo aquele serventuário? Como eu me observo nessa situação? Então, eu estou analisando, eu estou avaliando o tempo todo, mas eu posso absorver ou eu posso condenar todo o momento.
a nossa observação traz uma decisão de absorver ou de condenar. Quando absorvemos, nos unimos àquilo que a gente está observando. Quando condenamos, a gente separa, exclui, ignora, e a gente paga um grande preço por isso. Então, até agora, estamos falando do primeiro passo da comunicação não violenta. Você quer falar alguma coisa, cara? Não, eu ia quer... falar que é a observação realmente, que a gente, às vezes a gente pula essa parte, sabia, Thaís? Às vezes a gente não faz a observação realmente analisando, olhando, no sentido amplo do observar. Você passa o olho e você não observa. A primeira vez que eu olhei, eu nem enxerguei direito. Tirei o comentário e não tinha visto a parte de baixo. Então, quando você vai observando direito, você vai pensando em todas as hipóteses que pode ser aquilo. Porque você só acha, né? Você ainda não sabe. Então, você está fazendo um julgamento, entre aspas, só que do que você está observando. Então, eu estava só falando isso, que a observação realmente efetiva. É você entrar naquele ponto, analisar ele para dizer que a observação ocorreu. E aí você consegue passar para os outros passos. E às vezes a gente pula a observação, né? Você só olha, não observa, né? Não analisa. Exatamente, ainda tem esse equívoco, né, Karen, de não observar, passar por cima e já mapear, ou às vezes também quando observa já fica fixo num conceito e perde a oportunidade de olhar por outros ângulos. Então, o advogado ainda e a advogada, né, os colegas em geral, nesse momento, então, eles estão tendo que praticar muito mais outros pontos de vista, porque a gente foi confrontado com a mudança. Então, o que é a mudança, se não outros pontos de vista a respeito daquilo que a gente já tinha vivenciado? Então, esse é o primeiro passo da comunicação. De uma comunicação positiva é trabalhar as nossas observações, tá? E aí, o que acontece? Também tem um detalhe, Karen, que eu quero trazer aqui ainda nessa parte de observações. O nosso filtro de percepção, ele pode estar sujo. A gente pode estar colocando um filtro, um óculos que nos turva a visão por conta de quê? Das nossas construções anteriores, das nossas crenças, do que a gente aprendeu sobre as pessoas, sobre relacionamentos, sobre direito, sobre justiça, sobre causas, sabe? Sobre ganhar e perder. Tudo isso são os filtros. E tem um autor que o nome dele é Xard Chaminé. Ele criou um termo chamado de quociente de inteligência positiva. E é um dos presentes que eu vou deixar para vocês. É um teste gratuito que eu vou deixar lá no meu perfil. É um teste gratuito, Karen, que diz o seguinte: se você pega nessa pontuação até 75 pontos, demonstra que 75% das suas decisões e das suas crenças durante o dia te levam para um lugar positivo. Esse é o ponto ideal, é a média. Se você tem uma nota de 75 para cima, significa que você está no nível positivo durante o dia. E se você está 75 abaixo, significa que os seus sabotadores, que o sabotador dessa pessoa está atuando com mais força. Porque nós temos dores e recursos. Essas dores, esses recursos são os dois óculos, né? Um óculos mais sujo, um óculos limpo, tá? Esse óculos mais sujo, ele tem a ver com uma questão que eu vou mostrar agora, que é uma outra ferramenta para auxiliar vocês, que também eu disponibilizo gratuitamente, que é essa régua, Karen. Eu vou pedir para você, por favor, suspender os comentários. Só ver aqui, ó, é possível mudar esse sistema de pensamento ou essas crenças que adquirimos muitas vezes desde a infância, que são aquelas crenças limitantes, né, que a gente traz da vida toda, algo que aconteceu na tua infância, na tua juventude, e você traz essa crença. E ele está pedindo se é possível mudar. Sim, né, Thaís? Com certeza, mas para mudar a gente precisa identificar quais são, porque muitas vezes a gente não sabe que tem, e depois que a gente identifica, a gente escolhe qual é a ferramenta que melhor se afina com o nosso sistema. Tem pessoas que se dão bem com terapia tradicional, com coaching, com hipnose, com a própria espiritualidade, religião, ou com o esporte. Você vai escolher a ferramenta que vai te auxiliar a essa transformação do seu sistema de pensamento.
Mas você tem que entender o que que eu quero, para que eu quero me transformar. Porque muita gente fala, mudança, mude, 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 ok. Mudar por mudar também é uma forma de autossabotagem. Eu preciso saber para que eu estou me movendo, para onde que eu estou me movendo. Né? Não é a mudança Olha, pela mudança. perfeito. Sim. É, Eu vou desligar os comentários então. E aí, gente, todo mundo que quiser fazer pergunta, manda na caixinha, que aí não tem como passar desapercebido. Porque se colocar no comentário, a gente acaba não vendo. Eu vou bloquear aqui para a gente ver o que que vem aí pra gente. Que na primeira eu já tive que ficar, digo ou não digo? Fala ou não fala? Agora vamos ver a segunda. A gente falou do primeiro passo, né, que são as observações, e da importância de observar com acuidade, de observar sem filtros, né, assim, com menos filtros possíveis, para a gente começar a entender qual é a estrutura de uma conexão nessa comunicação. Aí, o próximo passo são os sentimentos. E eu falei do quociente da inteligência positiva e disse que quanto mais consciência, quanto mais bons sentimentos, o que eu vou chamar de bons sentimentos? Na verdade, não existem bons sentimentos. O que existe são os sentimentos leves e sentimentos pesados, tá? É basicamente isso. Eu espero que a gente consiga enxergar, cara, Todos essa os nomes? régua. Tá, tem uma régua, tem um. Tá ali. É que ele fica contrário, né? Mas tá, deu para Isso, entender que tem duas colunas e um número no meio. isso. Essa coluna aqui, ó, são os sentimentos. A Tá. gente tem a vergonha, culpa, tristeza, desânimo, Beleza. ansiedade, raiva, coragem, neutralidade, alegria, paz e conexão. Desses números do meio é a quantidade de energia que a gente dispõe no nosso corpo quando a gente está sentindo essas coisas. E aqui, desse lado, são as necessidades que a gente está buscando atender. Então, por exemplo, a pessoa que está com vergonha, ela está vibrando um grau de um nível de energia de 20 Hz, ela vai estar buscando proteção. Então, eu estou sentindo vergonha e vou para uma audiência. Eu estou buscando proteção. Eu não vou encontrar essa proteção numa audiência. Eu preciso criar uma estratégia no caminho para me proteger, proteger a minha emoção, para conseguir me desempenhar, ter um bom desempenho na audiência. Ah, eu tenho uma palestra para fazer no escritório, né? Eu fui eleito ali para fazer a instrução da equipe. Eu estou me sentindo culpado porque eu não estudei o suficiente. Eu vou estar vibrando em 30 Hz e eu vou precisar de quê? De compreensão. Eu vou ter compreensão se eu não comunicar à minha equipe que eu não me preparei o suficiente e, portanto, estou me sentindo culpado. Se eu não comunicar, se eu não falar, eu não vou ter essa compreensão. E nessa régua, Karen, a gente percebe que até aqui, ó, a coragem até a coragem não, até a raiva, são os sentimentos que a gente chama de densos, sentimentos pesados, sentimentos de contração. O corpo da pessoa se retrai, se fecha. E ela vai comunicar esses sentimentos porque essas necessidades não estão sendo atendidas. E daqui da coragem para cima fica tudo mais leve, o peito abre, a pessoa ri, a imunidade aumenta, a criatividade flui, porque essas necessidades que também existem, não é porque a pessoa está alegre que ela não precisa de nada, não. No mínimo, ela precisa continuar alegre. Alex. No mínimo. Só que se iluminou não precisa de mais nada. Então, quando a gente fala do segundo passo, né, que são os sentimentos, a gente percebe que os sentimentos comunicam necessidades subjacentes. E quando eu entendo isso, eu começo a entender quais são meus sentimentos, qual é a energia que eu estou manifestando ali, e eu vou para o campo, né? Eu vou para o escritório, eu vou ter com o meu companheiro, com a minha companheira, com quem for, eu já vou mais consciente do que eu estou conseguindo entregar. Porque a maioria das pessoas, cara, brigam por quê? Por causa das. Primeiro, porque não conseguem identificar o que estão sentindo.
não sabem identificar o que estão sentindo. Segundo, não sabem identificar o que precisam, o que estão precisando, quais são as necessidades que estão tendo. E terceiro, não sabem pedir. Não sabem pedir. Exigem ao invés de pedir. Por quê? Porque pedir demonstra vulnerabilidade, informa que a gente não sabe tudo, que a gente não tem todas as respostas. Aquela pessoa pode, a gente pode ficar devendo algo àquela pessoa. Aquela pessoa pode usar aquela informação em desfavor. Então, tem uma série de complexidades que acontecem quando a pessoa não se apropria desses 4 passos. E eu quero que vocês percebam que são passos de prática. Não tem nenhum livro que você vai ler de fato e que vai te transformar nessa pessoa positiva. Não tem. Eu queria que tivesse, mas não tem, cara. Não tem. A gente vive praticando, sabe? É por aí. Mas Thaisa, tem pessoas que já são mais positivas ou menos, que já nascem assim e depois desenvolvem, obviamente, mas você acha que todo mundo é meio igual e uns desenvolvem mais, outros menos? Porque tem gente que é muito, muito, muito sentimento ruim. Muito nesse pesado que você está falando aí, né? Nesse 50 aí descendo. Muito, muito pesado. Então, eu sempre tive essa dúvida se as pessoas já nascem assim, se já tem essa característica, né? De ter o pensamento mais negativista de tudo, ou não. Olha, cara, eu acredito, assim, isso é uma crença minha, que no fundo todos são bons. Eu tenho essa crença de que a densidade é uma mentira que se aprende. A separação é uma mentira que se aprende, a oposição é uma mentira que se aprende e que tem a função de colocar níveis nos relacionamentos. Eu acredito que os níveis eles só servem para servir. Se eu, como líder, não estou servindo por ter um nível maior, eu não estou servindo para nada, eu não estou exercendo a minha liderança. Porque a verdadeira liderança é o serviço. Quanto mais alto o posto, maior a responsabilidade, maior o dever de representar o bem comum. A gente está falando aqui de falar bem, né? Fale bem. Muita gente associa falar bem a falar com persuasão, a falar com gatilhos mentais, com influência para manipular e conseguir o que se quer. Mas isso não é falar bem. Falar bem é propagar o bem. E o bem não tem como ser parcial. É impossível prosperar a ideia de que o bem só vale para uma parte. Então, é só uma questão de tempo esse bumerangue voltar. Em todos os aspectos da nossa vida, pessoal, profissional, audiência, de que for. Então, eu acredito que o determinismo existencial sobre se é bom ou se é ruim existe sobre o que é bom. E eu acredito também que a gente está aqui para desaprender o tanto de coisa que não nos une. Exatamente. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, e é importante até as pessoas que estão aí, para poder a gente entender isso. Vamos tirar um pouquinho dessas crenças aí que a gente acredita que seja assim, acaba levando sempre, e pensar pelo outro lado, né, Thaisa? E aí vamos falar de audiências. Eu tenho várias pessoas aqui que eu percebi que entraram, que eles são audiencistas, ou seja, são experts em audiência, né? Então, eles gostam desse ato. Eles vão lá para o ato, eles se preparam para o ato. E aí eu queria que você desse uma visão, assim, uma dica, uma visão, sei lá, para eles, a respeito de como que a comunicação nesse formato positivo, levando em consideração esses passos importantes, podem ser utilizados no ato da audiência, né? Sem excesso emocional, tendo objetividade nas perguntas, para conseguir um resultado favorável. Dá uma pincelada aí sobre o ato, como lá no momento da audiência eles podem usar bem essa comunicação de forma realmente positiva e que surta um resultado para eles. Então, pessoal, como eu falei no começo, a questão da comunicação positiva é uma comunicação eficaz e verdadeira. Estamos lidando com seres humanos em primeiro lugar. O primeiro ponto que a gente tem que observar é que aquilo não é um número de processo, não é uma pasta que está na sua mão, não é um número na sua pauta de audiência. São seres humanos, acima de tudo e de qualquer coisa. Isso não é uma questão de filosófica ou espiritual, não. É inteligência.
é inteligência. Trabalhar a conexão humana é ser inteligente, porque a gente consegue diminuir os ruídos e a resistência para o bem comum, tá? Então, é muito comum que um audiencista que tem essa visão mais ampla de ter cuidado da tarefa de casa, de observar. Aquele caso que eu estou ali diante daquele caso, quais são os fatos? Eu estou observando o quê? Ok, quais são os sentimentos que essas pessoas estão manifestando aqui? Qual é a necessidade que essa parte está manifestando? Qual é o pedido mais reto, o pedido menos ruidoso? O que eu posso objetivar para que esse juiz me dê atenção, para que esse processo flua de uma maneira mais rápida? Quando eu consigo observar esses 4 passos, eu tiro os excessos emocionais, porque esses ruídos emocionais são confrontações, conflitos que não observam esses passos. Então, por exemplo, a pessoa confundir uma observação com julgamento. Tem um homem, nesse caso dessa foto, tem uma mulher em cima das costas de um homem. Isso é uma observação. O que parece ser uma mulher, o que parece ser um homem. Ok, um julgamento seria, olha, isso é uma falta de respeito, isso é uma pouca vergonha. Quando eu coloco um julgamento como fato, eu quebro a conexão dentro de um processo, dentro de uma audiência, eu dificulto a compreensão e eu dificulto o entendimento também e o meu crédito. Eu perco a razão, eu perco o crédito diante do juiz e diante da outra parte. Porque uma pessoa destemperada, o que é uma pessoa destemperada? É que perdeu a mão no tempero, botou tempero demais. Entende? E a pessoa que tem tempero demais, a gente fica o quê? A gente não consegue nem saborear o que ela está trazendo. Então é isso que acontece quando a gente não observa quais são as observações, quando a gente não se atenta às observações. E uma dica muito importante, Karen, o audiencista está com o processo em mãos, ok, como é que eu sei que isso é uma observação e o juiz tem mais, eu tenho mais chances de ser creditado pelo juiz? Se eu puder fotografar, se eu puder filmar esta situação, eu estou dentro da razão. Eu estou mais próximo da neutralidade. Porque dizer que é desrespeitoso, qual é a fotografia de algo desrespeitoso? Qual é a filmagem de um desrespeito? Isso é muito subjetivo. Então, quando a gente sai um tanto dessa subjetividade, a gente consegue ser mais claro e termina sendo mais influente, porque a gente está buscando tirar esses excessos emocionais que muitas vezes só causam barulho ali. E a questão dos sentimentos é também considerar, olha, isso aí pode ser um mero aborrecimento para um, mas eu estou demonstrando que para essa pessoa é um abalo emocional profundo. E eu vou demonstrar isso de acordo com o que eu estou observando e de acordo com toda a construção que eu estou fazendo. Então, se você pensar como audiencista que vê aquele processo, aquele caso como um número de processo, dificilmente você vai conseguir se destacar como audiencista, como advogado e como ser humano. E vai perder o crédito também perante o juiz, perante a outra parte. Porque o advogado que ele tem essa amplitude maior na visão para se comunicar mais positivamente, ele termina sendo contratado pela outra parte, ele termina fazendo parcerias incríveis, sabe? Como audiencista, como advogado, ele abre muito mais o campo dele de possibilidades. Então, é por aí, ver esses passos como algo, uma filosofia a se praticar, uma ferramenta a se praticar nesse contexto e também em todos os outros. Você vê que é fácil a gente identificar, né, o advogado que está com excesso ali naquele momento. Eu fiquei 5 anos fazendo audiência, 4 anos fazendo audiência na área de família, né? Então, fui conciliadora do juizado, então trabalhava com a parte conciliatória, que eu adoro, que eu acho que tudo tem que acabar em conciliação nessa vida, desde sempre pensei assim. Então, a parte da conciliação, você via que a reação do advogado que vinha totalmente excessivo em todos os pontos, né? Como ele não conseguia nem argumentar, ele não conseguia apresentar o que ele se propôs a apresentar. E o advogado a parte contrária chegava para mim e falava, doutora, se meu advogado fosse aquele ali, inverso, como você falou agora, acaba saindo e contratando a outra pessoa que se portou analisando observando, né? Não analisando, observando de uma forma razoável, apresentando, comprovando a sua tese, apresentando seus documentos. E como você disse, o dano moral para um pode ser banal, mas para o outro não. Então,
esse compromisso do advogado de se portar no momento da audiência, de conseguir esse espaço, e para você conseguir o crédito do juiz, da outra parte, do seu cliente, dos serventuários, vai tempo. Mas para você descreditar, é uma, é duas, e aí não tem condição de retornar, né? E você fica rotulado daquela forma, e eu lembro que tem, aqui em Manaus também, vários advogados falam, ixi, aquele ali, blá, 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 blá. Todo mundo já tem aquela mesma linha de raciocínio, ou seja, certamente ele nunca assistiu um vídeo da Thaís, ele nunca fez um curso da Thaís, ele nunca leu um livro, e acaba agindo dessa forma, né, Thaís? Então aí, quem tá fazendo audiência direto, volta aqui, assiste a live de novo, e escuta a parte das audiências aqui para a gente apresentar cada vez um trabalho melhor, sempre tirando a parte negativa, né? Entrando de coração aberto aí, pronto para apresentar o seu melhor, né? E eu trabalho com liderança, né? Eu tenho uma equipe, né? Que tem aqui, vários estão aí, inclusive, e eu sempre tive equipes aqui no Paraná, enfim. E aí eu queria que você falasse agora, envolvendo eu, inclusive, os que estão aqui, os líderes, gestores que estão aí também, na nossa liderança, na forma de a gente liderar pessoas. Nós lideramos em todos os lugares, em casa, os filhos, marido, no trabalho, liderando uma pessoa, 5 ou 100. Então, a gente está sempre atuando dessa forma, né? E aí, como a gente pode utilizar e que maneira a gente pode incluir essa comunicação positiva na nossa rotina de líder, mapeando as pessoas, analisando os perfis, dando exemplo, sendo inspiração, colaborando, ajudando, estando junto, enfim, que maneira que a gente pode usar a comunicação positiva? Fala aí para nós. Então, Karen, é tudo isso que você fala aqui no seu perfil, que eu acompanho, é sobre dar o exemplo. Imagina voltando para a estrutura da CNV. Se um líder ele não conhece de perfis como você ensina aqui bastante sobre perfis, e você também analisa perfis, né, mapeia esses perfis. Se o líder não conhece, então ele não sabe adaptar a comunicação dele ao sistema de pensamento daquele liderado. Porque a responsabilidade pela eficácia da comunicação é do líder. A responsabilidade pelo exemplo dado é do líder. Se o liderado não colabora, não responde, o que é outra situação que é vista de outro modo em outro momento. Mas a responsabilidade, tomar para si a coisa é parte intrínseca da liderança. Da atitude, né? Fugiu a palavra aqui, mas Em si. da liderança em si. Então, quais são os cuidados que eu observo e que você pratica e ensina muito aqui também? É a questão de entender qual é o perfil daquela pessoa. É muito bom, quando a gente fala de observação, entender aquele liderado, ele compreende melhor pelas imagens, pelo som, ele compreende melhor pelo toque, e eu preciso adaptar a minha comunicação quanto possível para isso. Uma liderança baseada em valores é uma liderança que considera necessidades das pessoas. Portanto, eu faço perguntas, a exemplo, a todo momento, né? A cultura de pensar no futuro. Para que você está fazendo isso? O que você quer daqui a um ano? O que você quer daqui a 5 anos? Um líder positivo é um líder que pratica perguntas, é um líder que devolve perguntas. E o liderado, ele termina aprendendo essa cultura e levando para a família dele, levando para os amigos dele, levando para a casa dele. Porque uma boa liderança exerce uma doutrinação, exerce uma influência que transcende aquele ambiente corporativo, aquele ambiente profissional. Porque aquele ser humano, ele não está separado, nós somos sistêmicos. Então, se a gente pensar na comunicação positiva, na posição do líder, ele tem que cuidar de entender o sistema de pensamento dele, em primeiro lugar, do outro, ele tem que cuidar de entender dessa educação emocional, de entender das necessidades, buscar fazer pedidos, porque tem o seguinte, né, cara? Tem uma diferença entre pedido e exigência. A gente tem que tratar pedido como uma pergunta e exigência como uma ordem. Existe tratamento para ordem. Existem situações em que não são pedidos, são ordens. Então, eu vou tratar como ordem. Eu vou
tem que haver uma prescrição de uma correção, eu não digo nem punição, mas uma correção que há de ser feita se essa ordem foi descumprida, tem que ter um prazo, tem que ter uma forma que a liderança vai estabelecer. Isso é um tratamento. Outro tratamento é pedido. Um pedido é uma pergunta. A pessoa diz que sim ou diz que não. Então, isso tem que ficar muito claro na liderança, porque muitas vezes alguns líderes que não têm uma dominância trabalhada, ele tem uma dificuldade de dar ordens e termina fazendo pedidos e querendo o resultado de ordens, mas fez um pedido, fez uma pergunta. Então, tem que se trabalhar a questão dessa diferenciação, né? A questão também da linguagem verbal, a linguagem não verbal, para se ter uma conexão de propósitos. Por quê? Eu não posso, muitas vezes, esperar que a pessoa compreenda, que a pessoa concorde, que a pessoa tenha iniciativa, se não é parte do perfil dela. Mas é minha obrigação, enquanto líder, estudar sobre isso. Eu não vou conseguir Quando tu agradar faz a todos. liderança, Thaís, quando tu lidera líderes, né? É Nossa, mais difícil ainda você liderar alguém que é líder também. Você tem que auxiliar. Tudo isso que você falou agora, de mapear ele, de entender o que ele quer, de poder auxiliar para que ele seja realizado no que ele está fazendo, ou para que ele consiga caminhar no caminhozinho de onde ele quer chegar, para você entender a vida dele. Mas ele tem outros para fazer isso, e às vezes ele não está preparado para isso. Então, muitas vezes você tem uma dificuldade tremenda em liderar um líder, porque você tem que fazer com que ele entenda essa necessidade, entenda essa forma de comunicar, entenda que a conexão entre eles é essencial, que se ele não for exemplo, se ele não for inspiração, é muito difícil você liderar. E muitos deles, eu falei isso em relação ao ponto que você falou, muitos deles têm exatamente essa dificuldade. Mas eu não sei mandar, ou eu não sei dar uma ordem, ou eu só sei pedir. E às vezes o pedido naquele momento não é o certo. Aquele momento é o momento da exigência, é uma determinação, é um cliente que exigiu e a gente tem que cumprir. Então, aquele momento é o momento da ordem, sim, independente de ser eu ou ele. O momento é de cumprir aquela ordem, né? E o outro momento é o momento do pedido, que a gente até fala as propostas, né? Como que tá essa proposta? Sim ou é não, mas mais tendencioso para o sim. Já vou meio induzindo, assim, sabe? Aquele sim ou não, mas assim, né? Então, a gente sente bastante dificuldade, porque às vezes o teu líder, ele não tá como a gente procurando saber, estudar a respeito daquilo, como eu posso ser melhor, se autoconhecer, saber suas limitações, para você poder estudar mais, aprender mais, se desenvolver mais, para poder fazer uma boa liderança, né? Então, assim, o trabalho de um líder que lidera outros é bem complexo, e colocar a comunicação positiva para esse líder que não faz ideia do que é, Thaisa do céu, é só tendo você mesmo para ajudar. mas é isso, passa um pouco, Karen, pelo que eu falei no começo, do mito que existe entre ser positivo e falar de determinada forma, determinado rol de palavras. E não é isso. Sabe por quê que todo mundo quer ser positivo? Porque todo mundo quer viver em paz. Nosso sistema biológico de pensamento não foi feito para viver em guerra o tempo todo. A gente se desgasta, adoece, morre. Né? Morre da pior maneira. Todos vamos morrer, mas a maioria quer viver enquanto Sim. vive, né? Não quer estar morto enquanto está vivo. Então, a verdadeira, quando esse líder percebe que ele pode ter o perfil dele respeitado, sim, mas que ele precisa se ajustar com a verdadeira liderança. Porque alguns líderes falam assim, não, mas eu estou aqui porque me escolheram. Eu estou aqui porque me escolheram porque eu sou competente. Então, ele ainda não assumiu essa liderança. Ele não assumiu o comando, porque eu acredito, cara, que todos podem liderar. Quando se colocam nessa posição de guia. E todos são guias de alguém, ou pelo menos de si mesmo. Talvez aquele líder ele não está conectado com aquela posição de guiança para aquele grupo naquele momento. E é isso que precisa ser trabalhado. E a comunicação positiva auxilia nisso. Primeiro, para ele assumir esse lugar. Porque uma liderança ela não precisa ser autoritária. Né? Existem alguns líderes que lideram bem com autoritarismo, tá? Eu não vou ser hipócrita e dizer assim, o bom líder ele vai falar nesse tom, o bom líder ele vai falar essas palavras. Não, não. O que acontece é que cada caso é um caso. Qual é a cultura daquele escritório? Qual é o objetivo daquele escritório?
qual é o estilo de liderança, né? E dos liderados também. Então, não existe uma receita específica para uma forma de liderar, mas a conexão é universal. Seja ele gritando, seja ele cantando, seja ele abraçando, seja ele sem chegar perto, a conexão é universal. Se aquela equipe converge para um lugar comum e há um crescimento gradual, contínuo e unificado entre aquele corpo, né, aquela corporação, então é um sinal de que a liderança está fluindo bem. Independente se ele está falando baixo, se ele está falando alto. Eu penso dessa forma. Sim. É legal a liderança colaborativa, né? Eu sempre falo aqui para eles, eu preciso ouvi-los. Eu e qualquer líder. Você tem que ouvir eles para poder entender a necessidade, que é o que você colocou lá no começo. É entender a necessidade para que você possa auxiliar. Então, qual é o nosso papel como líder? É orientar, é estar presente na vida deles para poder conduzir eles, é ensinar, é ser exemplo, é ser inspiração. Você pode até não ser, mas você vai tentar de toda forma, né? E é principalmente o exemplo arrasta, né? Então, se você consegue fazer com que a tua equipe se engaje na tua linha de raciocínio, que eles entendam o propósito do teu negócio, o propósito daquele cliente, ou enfim, e entra junto contigo, aí com certeza vai ser bem mais fácil de fazer a liderança, né? De unir todas essas linhas que estão espalhadas, colocar tudo dentro de um potinho e todo mundo trabalhar em conjunto. Então, assim, a liderança é colaborativa, onde você tem a opinião deles todos. E aí, realmente, vai ter um dia que você vai ser mais severo, mais exigente, no outro dia você vai ter uma forma de liderar mais tranquila. Eu tenho 11 líderes abaixo de mim, assim, que eu tenho contato direto, e cada um tem o seu jeito de liderar. E você como líder deles, do liderado, que é líder também, é você entender a forma de cada um deles liderar. E se adaptar, como você falou. A gente tem que se adaptar a cada um deles, porque todos eles têm uma visão diferente. Um desenha, o outro fala mais alto, a outra não conversa com ninguém, é tudo por escrito, o outro quer só reunião toda hora. Então, cada líder tem uma forma de gerenciar. E o que interessa para mim, que cada forma dessa seja efetiva. Então, se aquele líder, com aqueles 10 deles, se entendem daquela forma, a liderança dele está sendo efetiva. Então, assim, não tem líder certo, não tem uma formatação correta de liderança, né? Como você disse, tem vários tipos de líderes de todas as formas. E quando você tem uma equipe grande, você consegue identificar em cada líder vários pontos positivos e diferentes um do outro. E você fala, nossa, mas essa liderança funciona tão bem, e é o oposto dessa, mas essa funciona tão bem quanto. Então, eu acho bem interessante essa diversidade que a gente tem na formatação, mas em todas elas a gente tem uma coisa que une, que é a parte colaborativa, que é colocar a comunicação de uma forma positiva na relação com eles. Sendo assim, qualquer uma das formas vai funcionar, né? O que você acha? Sim, é por aí mesmo. E assim, é como o corpo, né? É como o corpo humano. Imagina a dificuldade que é andar se um pé tá para um lado e o outro tá para o outro, né? Se a cabeça tá para frente e o tronco tá para trás. Não faz sentido. São órgãos diferentes que se complementam, que se encaixam como quebra-cabeça que eu falei no começo, mas que objetivamente têm que querer ambos, todos, caminharem para o mesmo lugar. Sim. Todos. Eu quero caminhar para o mesmo lugar. Ok, qual é a minha contribuição? Minha contribuição é um dedo. E é isso que eu sou e é isso que eu vou dar. Ok, funcione muito bem como dedo. Você nasceu para ser um dedo, esteja aqui coladinho e funcione bem para que a gente flua para frente. Então, essa ideia de separação é uma desinteligência. Por quê? Se eu sou um dedo, eu preciso de um corpo em qualquer circunstância que eu esteja. Ok, algumas pessoas não chegaram nessa consciência ainda. Então, a gente faz um trabalho educativo e muitas vezes eu estava até falando com uma pessoa hoje, muito importante para mim. Eu falei assim, às vezes a gente tem que emprestar a nossa consciência, porque às vezes a pessoa não tem consciência, a gente dá uma gota de consciência emprestada e empurra a si mesmo, porque tem vezes que não dá, cara. Não tem vezes que não dá para esperar que a pessoa tenha consciência, né? Aí a gente Tá. escolhe o que a gente vai fazer com a nossa frustração. Ok, eu preciso ir para frente, o dedo está querendo ir para trás, uma hora eu vou ter que pegar, né, com um pouco mais de firmeza e levar. Mas a visão tem que ser muito clara da liderança, onde os líderes querem levar este corpo, porque
É dever do líder dirigir, direcionar, guiar, influenciar para esse objetivo comum da organização. Também. Tá aqui, ó. A Alberdan falou: o desafio de um líder é unificar os objetivos. A Wilson, alinhar as necessidades dos liderados com as necessidades do escritório, certamente. A gestão, momentos incríveis. A gestão de pessoas é um fator preponderante nas corporações. O maior desafio de um líder é obter a colaboração das pessoas com mais conhecimento da maneira espontânea e respeito. Exatamente. Muitas vezes você não consegue o respeito. Eu tenho um líder que não consegue o respeito da equipe. Como você vai agir? Ele não conseguiu ser respeitado ou ser respeitada pela equipe, né? Fica difícil você conseguir auxiliar uma pessoa que não consegue nem adquirir o respeito de quem está ali lado a lado, né? Então, é bem complicado. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, Thaisa, para a gente não passar tão longe. Olha, a doutora Kátia deu olá, garotas! Kátia Macedo, seja Kátia bem-vinda. Macedo, minha amiga. Líder é diferente do chefe, tem gente falando aqui, sim. A liderança somente pode ser exercida através dos exemplos e da comunicação aberta. Exatamente. É isso. Vamos lá. Thaisa, nós temos 10 minutos ainda, a gente vai falar sobre o quê? O que você acha que dá para fazer? Vai pular para as dicas? Vai continuar lá nos... Vai seguir a linha da comunicação não violenta? Vai falar das necessidades, do pedido mais? O que tu quer falar? Tem 10 minutinhos para a gente resumir. Tem muita gente, Karen, também, que tem uma dificuldade de ser sincero sem cometer sincericídio, tá? Sincericídio. Sincericídio, né? Que é o suicídio do sincero, da sincera, né? Estou me jogando no abismo, em nome da verdade, eu vou falar o que eu quero, porque eu não posso deixar que você erre. É o seguinte, pessoal, quero dar aqui umas dicas sobre essa questão, principalmente para quem lidera. Quando a gente está falando de feedback, seja para um amigo, seja para um colaborador, seja para um cliente, seja para quem for, a gente precisa observar antes se essa pessoa está consciente de que está num processo de querência, essa pessoa está querendo chegar nesse lugar que você está dizendo. Vou trazer um exemplo bem trivial aqui. A pessoa está fazendo uma dieta. Opa, não. A pessoa está acima do peso, tá? Vou trazer uma coisa bem descontraída. A pessoa está acima do peso. Mas ela não está fazendo dieta. A pessoa não está fazendo exercício. A pessoa não quer sair daquela medida. Não é um problema para ela. Não é um problema para ela. Não chega, não subiu a superfície. Ok, você tem um incômodo, porque você está vendo que a pessoa está doente, você está vendo que a pessoa está caminhando para o abismo. Aí você chega e diz: olha, fulano, para o seu bem, eu quero te dizer que você faça isso, faça aquilo outro, senão você vai morrer empatado. Como é que essa pessoa vai receber isso? Essa pessoa vai receber como uma ofensa, porque ela não pediu e ela não está nesse processo, ela não está consciente deste processo de transformação, desse processo de mudança. Não é um desejo dela, não é um objetivo dela, não está na meta dela, ela está feliz, né? Ela está feliz, então. Os sincericídios começam e as amizades se perdem, as rupturas acontecem, porque a pessoa coloca como boa intenção aquela visão que ela está tendo de melhoria. Temos 1 minuto e 30. Ah, sério? Passou de 10 minutos? Ah, gente, olha. 1 minuto e 30. Tá, então eu vou deixar aqui um recado. Essa régua aqui e mais umas práticas lá no meu perfil aqui. Vocês clicam aqui. Lá no link do perfil da descrição tem o link que você entra gratuitamente no grupo de práticas do Telegram. Karen, muito obrigada. Eu amei esse papo. A gente pode repetir novamente. Continua aqui. Vamos fazer de novo, sim. Vamos fazer de novo, vamos falar mais. Eu acho que todo mundo adorou. Estão entrando ainda. Até agora tem gente entrando. Então vai ser super legal. A gente volta sim. A gente escolhe um outro tema da área e eles vamos discutir. Todo mundo segue a Thaisa. Entra lá no perfil agora, quando sair daqui. Faz o teste, vê tudo que tem disponível lá. Thaisa, muito obrigada de novo por ter aceito o meu convite. Eu amei também. E eu vou encerrar antes que o Instagram corte a gente. Tá bom. Um beijo a todos vocês. Beijo, tchau, amor. gente. Muito Até obrigada. a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada, tchau. Obrigada a todo mundo.